Lembrando que são mensagens de alinhamento com o seu propósito, né? Com a sua jornada de alma aqui na matéria, tá? É uma leitura para o alinhamento com as energias, com o seu processo de evolução, com a sua jornada de alma aqui na matéria, com o seu despertar da consciência. Vamos então para a leitura. Vamos ver como está o seu campo energético para quem escolheu o cristal rosa. Campo energético do cristal rosa. Carta da força é a primeira energia. Sacerdotisa. E imperatriz. Gente do céu. Vocês aqui no meu canal, vocês são poucos, não são muitos, né? Mas em compensação, que vocês têm de energia, de espiritualidade que vocês carregam com vocês, não tá na conta. Então, de parabéns. A carta da morte veio na primeira opção falando de finalizações de ciclos kármicos, tá? Quem quiser ouvir a primeira opção depois pode ouvir também, porque ela falou justamente da finalização de ciclos kármicos na sua vida. Lá ficou muito focado na finalização de ciclos kármicos no relacionamento amoroso, mas pode ser qualquer ciclo kármico que você tenha vivido na sua vida, um ciclo repetitivo, né? Que você tenha vivido e finaliza, tá bom? Para o grupo 2, nós temos aqui também essa energia de finalização. Mas o que eu percebo aqui? O que estava acontecendo aqui com vocês, grupo 2? A finalização aqui, vou até colocar também, a carta da morte vai fazer parte. A finalização aqui de vocês tem a ver com uma resistência, tá? É como se vocês carregam uma resistência muito grande. E isso pode ser inconsciente. Você pode ser uma pessoa super envolvida com a espiritualidade, que está sempre aberta, sempre disposto aqui, né, a evoluir espiritualmente, a conectar mais com a espiritualidade, a estudar mais a espiritualidade. Você pode ser essa pessoa que tem essa disponibilidade e boa vontade. Para alguns, tem disponibilidade e boa vontade. Mas vocês carregam uma resistência muito grande no inconsciente de vocês. A carta da força fala de alguém que resiste demais. Ou você resiste, ou você resistiu muito durante toda a sua vida o caminho espiritual. É como se o caminho espiritual esteve sempre lá diante de você. Sempre, né, de passar a cada, digamos assim, a cada ano, 5 anos, 7 anos, vocês recebiam ali um chamado da espiritualidade, mas aí vocês acabavam inventando alguma desculpa, seguindo outro caminho, se envolvendo em alguma outra coisa. E vocês iam deixando o caminho espiritual de lado. Durante a vida, no decorrer da vida de vocês, vocês fizeram isso. Vocês deixavam o chamado espiritual de lado para poder seguir uma outra coisa na vida. Algo que estava ali mais urgente ou que estava ali chamando mais a sua atenção. Fosse, para alguns aqui pode ser família, filhos, trabalho, vida financeira, né, material, financeira. Então, tudo que acontecia na sua vida era para te tirar, para te puxar do seu caminho espiritual, da sua jornada espiritual. Então, houve muita resistência. Só que aqui, vocês carregam uma força espiritual tão grande, dons espirituais aqui já tão aguçados, que vocês chegaram a um momento que essa criança vai ter que nascer. Olha a imperatriz grávida. Então, vocês não têm mais como fugir desse caminho, dessa jornada espiritual da qual a sua alma se propôs aqui na matéria, nesta reencarnação, tá bom? O grande alinhamento que vocês precisam fazer agora, talvez você até já saiba disso, e aqui a leitura é só uma confirmação, que o seu caminho espiritual agora, a sua nova jornada de vida aqui na matéria, é o seu caminho espiritual, é a sua jornada espiritual. Se você já viveu, Gena, já casei, tive filhos, construí minha vida material, já fiz um monte de coisa aí, mas para vocês agora essa nova jornada é uma jornada espiritual. Para você que se conectou com o cristal rosa, e você sabe disso, no seu coração você sente isso, essa leitura vai ser uma confirmação para você. É como se agora a sua segunda vida, né? Porque eu sempre falo que eu já vivi umas 3 vidas nessa vida. Então, esse processo... Só um minutinho, gente. Esse processo de morte e renascimento é um processo que nós fazemos em vida.
A grande questão aqui é que a gente aprendeu que a morte só poderia ser, o renascimento poderia acontecer depois da morte. Foi o que nós aprendemos através da religião, né? Que o meu corpo tinha que morrer e eu ia passar pelo renascimento, assim como Jesus, lá no mundo espiritual. Mas essa morte e renascimento, ela acontece também enquanto nós estamos vivos, tá? E eu tenho certeza que se você ressoa com esta leitura, você também, assim como eu, você já provavelmente já morreu e renasceu nessa vida aqui umas 3 vezes também. O que significa isso? Pessoas que tiveram muitas experiências, pessoas que mudaram de lugar com frequência, mudaram de cidade, de estado, de país, pessoas que tiveram mais de um relacionamento, pessoas que trocaram de profissão no decorrer da vida também. São pessoas que tiveram muitas experiências, tantas experiências diversas na vida que quando você olha para trás, você percebe que os seus primeiros 20 anos você era uma pessoa, né? Depois dos 20 aos 30 você já era outra pessoa, dos 30 ao 40 você era outra pessoa, então você vai fazer um balanço da sua vida, você vai perceber que foram vidas diferentes que você viveu aí a cada década na sua vida, tá? E essa nova década que se inicia para você agora, essa nova jornada agora, para você, independente da idade que você tenha nesse momento, esse caminho que você vai percorrer é o caminho espiritual. Porque eu sinto que você já viveu muitas experiências, você já fez muitas coisas que todo mundo faz. Para a maioria de vocês, vocês já fizeram as coisas da matéria, já se dedicaram, sei lá, se você tem 35, 40 anos, 45 anos, 50 anos, esse seu tempo de vida, ele foi dedicado a fazer as coisas básicas, que eu costumo dizer, que é o básico, é aquilo que todo mundo faz. Dorme, acorda, trabalha, paga as contas, né? Sustenta a família, trabalha, cuida dos filhos, faz todo esse processo, que toda essa jornada da matéria que nós vivemos, né? Então, para a maioria de vocês, vocês dedicaram parte da vida de vocês para tudo isso, né? Muitos aqui viveram em prol da família, muitos de vocês são pessoas que são provedores, né? Provedores da família, seja você homem, seja você mulher. A maioria de vocês viveu aqui essa jornada de ser o provedor, de cuidar da família, né? Seja ela seus filhos, seja ela seus pais, seja ela seus irmãos, mas vocês viveram essa jornada de serem os provedores e os cuidadores aqui da família. Mas agora a espiritualidade fala que é hora de você viver o seu próprio ciclo de crescimento espiritual, a sua jornada espiritual, porque você é uma pessoa dotada de dons, você tem dons psíquicos muito já desenvolvidos e você precisa usar esses dons em prol de um propósito, de alguma coisa que você precisa fazer aqui, e esse propósito envolve, talvez você, esse propósito ele envolve outras pessoas também, tá bom? Para a maioria de vocês aqui do grupo 2, vocês têm propósito junto à espiritualidade, a trabalhar com pessoas, a levar esse conhecimento que vocês já adquiriram e muitos outros conhecimentos que vocês vão ainda adquirir a partir de agora. Então, não se enganem, por mais que você já tenha um caminho muito longo dentro da espiritualidade, mas a espiritualidade me mostra aqui que vocês começaram a engatinhar na espiritualidade nesse momento. A Gena já tem 30 anos na espiritualidade, você estava engatinhando. Agora vocês vão se levantar e começar a andar. Agora vocês vão se levantar e começar a andar na espiritualidade. É o que eles me dizem aqui. Tá bom? Então, a jornada de gatinhar na espiritualidade passou. Agora vocês vão se levantar e vão começar a dar os primeiros passos rumo à sua espiritualidade. Rumo àquilo que realmente a sua alma veio expressar aqui neste mundo. Tá bom? Vamos ver então aqui. Vamos pegar mais energias. E se vocês, por acaso, se as resistências que vocês tinham aqui, para a maioria, as resistências eram os afazeres do dia a dia, né? As tarefas, o trabalho, as coisas que acabavam por consumir todo o tempo de vocês. Para alguns era isso, mas para alguns aqui também a espiritualidade fala que era você mesmo criando resistências, porque provavelmente você carregava algum trauma aqui de vidas passadas em relação a desenvolver a espiritualidade, tá? Você pode se aprofundar nisso, né, entender mais. Se bem que não é necessário, porque a gente traz um trauma e a gente supera esse trauma enfrentando, né? Porque o trauma ele está ligado a um medo. Eu passei por uma situação difícil e eu criei um trauma e eu fico com medo de
passar por aquele caminho novamente. Por exemplo, né? Se eu passei numa rua, eu fui assaltada. Então, toda vez que eu passar naquela rua, eu vou lembrar daquilo que aconteceu ali. Então, isso é o trauma. E aí, o que me faz evitar passar por aquele caminho é o medo. É o medo de que aconteça novamente, né? Então, quando eu tenho que vencer um trauma, é o medo que nós temos que enfrentar. Primeira coisa, limpar a crença de que o que aconteceu no passado não necessariamente vai acontecer no futuro. Então, eu já tenho que começar por aí, ok? Eu posso passar pelaquela rua hoje e não vai acontecer nada comigo, tá certo? Então, vocês têm que romper a crença. Rompendo a crença, vocês ressignificam esse medo e vocês começam a encarar novamente a possibilidade. Então, se você tem algum trauma da espiritualidade, você sabe que tem algum medo de mergulhar profundamente na espiritualidade, porque a maioria de nós sente esse medo, porque é um mergulhar no desconhecido, né? O mundo espiritual não é como o mundo físico, que eu consigo ver com os meus olhos. Eu sei aonde eu estou pisando, terra firme, né? Eu dou um passo, eu sei onde que eu estou pisando, eu sei onde que eu estou. No mundo espiritual, não. Você dá um passo e você mergulha na vastidão, né? E aí você precisa ter a ousadia de perder, de se jogar, né? Mas antes disso, eu preciso perder o medo também e a necessidade de controlar, tá certo? Apenas porque não tem como a gente mergulhar no espiritual sem essa entrega. É uma entrega, é uma rendição. A gente precisa se render e se deixar guiar pelo espiritual. Por isso que o trabalho de autoconhecimento é fundamental, porque quando a gente está fazendo o trabalho de autoconhecimento, né, quando nós estamos alinhando nossos pensamentos, as nossas emoções, trabalhando as nossas feridas, as nossas curas, é aí que nós estamos criando, né, base para esse salto quântico que a gente vai dar depois, tá bom? Vamos ver aqui então o que mais que a espiritualidade tem para vocês. Vamos ver. Primeira carta, complementação da leitura, que já foi muito profunda até aqui. Uau, a carta da estrela. Então, vocês estavam aí numa jornada de cura. E todo mundo acha que no processo de cura a gente já tá, né? Não, já tô aqui na jornada espiritual. Não. A jornada de cura que nós estávamos vivendo até agora era uma jornada de preparação. A carta da estrela é a preparação. Porque é quando nós vamos limpar toda a sujeira do nosso emocional, toda a limpeza tóxica que está na nossa mente, nas nossas emoções, até mesmo que está no nosso corpo, no nosso DNA, parte da limpeza, da cura ancestral que nós tanto falamos, a cura da criança interior que nós tanto falamos. Tudo isso é uma preparação para esse salto quântico que nós vamos dar no mundo espiritual, na jornada espiritual. Tá? Grupo 2, olha só, As de Paus e o julgamento. Que lindo! Olha isso, olha esse As de Paus, não parece o Sol? Parece o Sol, né? O Sol, nosso astro maior aqui, né? Então, para a maioria de nós, aqui do grupo 2, Cristal Rosa, adoro falar nós porque eu também aprendo com essas leituras, tá, meus amores? Então, o julgamento, olha só, nós temos aqui a criança, meu Deus. Lembra que eu falei agora há pouco para vocês que vocês estavam engatinhando e agora vocês vão se colocar de pé e vão caminhar junto à espiritualidade? E aqui nós temos a criança que está caminhando para fora, saindo da caverna, indo para fora. Aqui nós temos o ancião tocando uma espécie de trombeta, né? Não sei como se chama isso lá na cultura celta. Depois eu vou até pesquisar. E aqui nós temos o coelho, que está bem aqui de frente para o menininho, tá vendo? Então, o coelho representa... o coelho, ele é muito medroso, porque ele é uma presa fácil, né? Existem muitos caçadores, muitos predadores que se alimentam do coelho. Muitos predadores que se alimentam do coelho. Então, ele é uma presa fácil. Então, ele vive no medo. O coelho, ele vive com medo de ser ali, né? Que um predador chegue. Então, o medo de vocês agora é o medo de vocês saírem da caverna. Porque para a maioria de vocês passaram tanto tempo fazendo o processo de cura. Para a maioria de vocês já tem aí muita gente que está em processo de cura desde antes da pandemia. Para a maioria de vocês, tá?
Já estão pessoas aqui que estão desde antes da pandemia aí dentro de um processo de cura profundo. E agora, o medo de vocês é sair desse processo. Mas o que a espiritualidade fala é que vocês estavam sendo preparados. Isso que você estava vivendo na caverna, essa cura, tudo isso que você estava passando, era a preparação para o salto maior aqui que vocês vão dar junto à espiritualidade. E é um mega salto. Por quê? Porque olha só o Ás de Paus. O Ás de Paus é a chama espiritual acesa. É a chama que se acende, é a faísca. E aqui não é uma faísca, aqui é um sol. Tá? É o chamado para algo novo aqui, para uma chama que se acende, ou seja, um salto quântico que você tem que dar, a carta do renascimento, estrela e julgamento. Então, eu passei aqui os últimos anos no processo de cura profundo. Para a maioria de vocês, muitos aqui eremitaram muito, ficaram muito tempo sozinhos, né, na energia do eremita, se aprofundando na espiritualidade, seja estudando, seja se conectando, seja meditando, seja fazendo oração. E agora vocês vão dar aqui um salto quântico. E esse Ás de Paus, o pau está no ar, tá vendo? É o salto, literalmente é o salto quântico. Esse servo está aqui nessa ponta e olhando para outra ponta, será que eu consigo dar esse salto? Será que eu consigo ultrapassar esse medo? Né? A criança vai ter que enfrentar o coelho representando o medo aqui para poder dar o salto quântico dele e sair dessa porta. E não tem escada para ele descer, tá vendo? Ó? Não tem escada. Ele vai ter que enfrentar o medo para poder sair aqui da caverna para seguir na sua jornada, para seguir em frente. Que bonito. Que mensagem linda. Gratidão, espiritualidade. Gratidão. Agora vamos ver aqui mais uma, ok? Mais uma energia. Não, veio mais duas, já veio duas juntas, ok. Então, vocês passaram muito tempo no dependurado, a energia do dependurado. Tem umas imagens meio... Vou tirar aqui, né? Que essas cartas são bem explícitas. Então, nós temos aqui a energia do dependurado. Alguém que ficou muito tempo. Para a maioria de vocês, vocês estão há muito tempo nessa estagnação. Há 2 de espadas. Vou para a direita, vou para a esquerda, vou para a direita, vou para a esquerda. Qual o próximo passo? Qual o próximo passo? Para a direita ou para a esquerda? E vocês questionando a espiritualidade aqui, questionando. Isso deixou vocês muito tempo estagnados. Só que a espiritualidade fala, isso era uma preparação para o 8 de paus, a energia no fundo do deck. Era a preparação. Agora a flecha vai ser lançada. A flecha vai ser lançada. Tá? A flecha, se preparem, porque vocês irão dar um salto quântico na espiritualidade, na jornada espiritual que vocês estão vivendo. O salto quântico aqui é acontecimentos, mudanças, redirecionamentos na sua energia. Muitos aqui estavam incorporando, acorando aí uma energia nesses últimos dias. Talvez você tenha até sentido muito no seu corpo a transformação, a mudança. Mas essa mudança vai vir e vai levar vocês em uma nova direção. Uma nova jornada, tá? Então, aqui um novo direcionamento para você aí na sua jornada espiritual. Essa é a mensagem para quem escolheu o cristal rosa. Eu sinto uma energia muito mais amena, muito mais tranquila do que a primeira opção, mas vale a pena também você ouvir a primeira opção como aprendizado, como lição aqui, tá? E pode ser que uma seja complemento da outra, para a maioria de vocês é uma complementando a outra, tá certo? Então, ouça a primeira opção também. Agora, vamos ver a mensagem final com esse oráculo. Vamos ver qual a mensagem final aqui com o oráculo da sabedoria. O oráculo da sabedoria, lindo, né? Aqui nós temos o fractal da alma. Se você nunca viu uma imagem dos fractais da alma, é isso aqui, tá vendo? Tá vendo? Começa aqui, aí você pega aqui na ponta da escada e você vai indo, ó. Aqui fala da ascensão espiritual. Você vai indo como se fosse uma escada daquelas que parece um funil, né? Você vai indo, ó, a escada da evolução. Aqui são a gente se elevando no nosso processo evolutivo através dos fractais da alma, até chegar no ponto de luz lá no fundo, né? Incorporando o todo. Vamos ver aqui uma mensagem final para quem escolheu o grupo 2. A mensagem foi menor, mas como eu falo sempre para vocês. O que importa é o recado, né? O recado foi dado aqui, está completo, tá?
Espiritualidade falando aqui que vocês têm uma nova jornada, vocês vão finalizar aí o ciclo de eremitagem, digamos assim, vocês vão ser lançados aqui junto à jornada espiritual. Se vocês estavam gatinhando, agora vocês vão começar a caminhar, a andar, né, junto à espiritualidade, tá bom? Vamos ver aqui então. Essa, ok. Vamos ver qual é a mensagem aqui do oráculo para vocês. Oráculo da sabedoria. Yin, energia Yin. Que bonito. Então, faz todo sentido. Por quê? Porque essa energia do tempo de eremita, que nós muitas vezes ficamos na jornada espiritual, que é esse tempo que a gente fica um pouco, às vezes, um pouco mais isolados, um pouco mais afastados, um pouco mais introspectivos, é o tempo que nós estávamos curando a nossa energia feminina, que é o Yin. Então, estava acontecendo aqui, ainda está acontecendo para você, uma cura da energia Yin, tá? Então, para a maioria de vocês aí, vocês estavam conectados às deusas Isis, Kuan Yin, Vênus, energias aí de Shakti, né? Que acho que é esse o nome, não me lembro muito bem, a deusa indiana, que carrega a energia feminina. Então, vocês da espiritualidade, vocês sabem aí, muitos aqui conectados à Mestra Rovena, do raio rosa, né? Muitos de vocês aqui conectadas aí à deusa Isis. Então, você vai saber que você estava dentro de uma cura do feminino, justamente para você incorporar a energia, porque a energia feminina aqui nesse planeta é a energia que nos conecta ao mundo espiritual. E para a maioria de nós, a gente carrega um feminino aí ferido por muitas circunstâncias aí da cultura que oprimiu o feminino aí durante muito, a cultura patriarcal, né, que acabou por reprimir muito a energia feminina do planeta, tá? Independente de gênero, homem e mulher, não é disso que estamos falando da energia masculina e feminina do planeta, que rege o planeta. Então, essas energias estavam muito machucadas, feridas, e todos nós temos que passar por esse processo de cura do feminino para poder incorporar a energia espiritual, a energia da sacerdotisa, que é, e da imperatriz. Gente, eu não tenho o que dizer. Porque alguém que está numa energia de sacerdotisa e de imperatriz é alguém que carrega uma força espiritual brutal, tremenda. Muitas de vocês já reencarnaram e já trazem isso de outras vidas. Vocês provavelmente já trabalharam com espiritualidade em outras vidas, foram sacerdotisas em outras vidas. E a força da imperatriz, que é a força da manifestação. Então, a força da sacerdotisa é a força espiritual e a força da imperatriz é a força da manifestação na matéria. Para quem entende aí um pouquinho, vai saber exatamente do que eu estou falando. É uma força brutal aqui. É uma força brutal que está sendo ancorada em vocês nesse momento aqui, para que vocês possam exercer o poder pessoal. É como se vocês estivessem ancorando uma energia de poder pessoal, de autoconfiança, merecimento, amor próprio. E principalmente ancorando aqui uma energia de coragem. De coragem, carta da força, coragem. Então, aqueles medos o medo de mergulhar aqui no desconhecido, vocês vão perder esse medo. Vocês vão incorporar a força da coragem, da determinação, da resiliência, para que vocês possam exercer essa nova jornada que vocês estão encarando nesse momento. E a energia Yin aqui muito presente, ó. Aqui nós temos a sacerdotisa, que é, né, o arcano 2. E aqui nós temos o número 2. Então, o número 22 para vocês aqui. Número 22. Só um minutinho. Vamos então para a mensagem da mensagem da carta 2 aqui, né? Que é o Yin, energia feminina. O princípio feminino da receptividade é deixar que o outro dê os primeiros passos. Reunir informações e receber dicas. A arte da permissão consciente. Este é um momento de receptividade calculada, enquanto você aguarda graciosamente o que está por vir e pronto para aceitar. Quando essa carta aparece, Yin não envolve sonhos congelados ou mesmo repouso, mas sim permitir conscientemente que as coisas fluam até você,
pronto para receber a recompensa que lhe será disponibilizada. Implica sensibilidade ao estudar atentamente as ações dos outros e contemplar como elas afetarão você e os seus. Lembre-se, você deve abrir espaço para que os milagres aconteçam. Seja o moldado, entre aspas, não o formador. E você verá a rapidez com que seus sonhos se manifestam. Deixe os outros assumirem a liderança agora mesmo. Os outros que estão falando é a espiritualidade. Seu poder reside em pequenos gestos, consciência suave e entrega total ao momento. Então, agora é o momento de você se entregar. Se entregue ao momento. Se entregue a essa possibilidade de você receber da espiritualidade agora sem precisar você correr atrás. Tá certo, meus amores? Então, essa é a mensagem para quem escolheu o cristal rosa. Espero que você tenha feito se entender. Essas mensagens das cartas, se vocês quiserem por escrito no WhatsApp, eu posso mandar para vocês, tá bom? Posso mandar também a mensagem principal aí pelo WhatsApp para vocês lerem. Certinho? Gratidão a todos. Se você gostou da mensagem, não esqueça de deixar um like, não esqueça de hypar o vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para as novas notificações, né? Para que você seja avisado nos próximos vídeos, tá? Gratidão a todos. E para quem até mesmo já acha que está inscrito, confira se você realmente está inscrito aqui nesse canal, tá bom? Porque muitas vezes a gente acha que tá e não tá, tá bom? Beijinho, meus amores, gratidão e até o próximo vídeo.